Informações sobre esse assunto pra gente. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia. Boa terça-feira para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Então vamos lá, Isabel. Hoje, então, temos mais uma reunião sobre esse assunto, a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Mas a segunda-feira, como a Gabi Veras nos contava, já foi tomada por encontros com essa pauta. E um desses encontros foi com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. O que o Itamaraty falou e o que o Itamaraty ouviu nessa conversa, Isabel? Carol, o principal ponto para a gente já explicar traz ali o simbolismo em relação a você chamar um representante de um país para prestar esclarecimentos dentro do Palácio do Itamaraty. Os gestos na diplomacia são muito importantes. Então, o fato dele ir até o Palácio do Itamaraty para ter essa conversa já é um primeiro sinal que o governo brasileiro vê ali de início de diálogo, é começo mesmo. O governo brasileiro não tem intenção nenhuma de escalar essa crise, de subir o tom, e pegando, inclusive, como exemplo o que aconteceu durante o final de semana com as trocas ali de farpas do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em relação à política de deportação que vai sendo implementada por Donald Trump, né? Nesse caso em específico, algumas fontes pontuam, inclusive, Carol, que o planejamento se deu ainda na gestão Biden, mas a execução já se deu na gestão Donald Trump e se deu de uma maneira em que o governo brasileiro viu muita preocupação diante das denúncias de maus tratos dessas pessoas, né? O governo brasileiro entende as regras que são colocadas lá fora, nos Estados Unidos, mas uma vez que essas pessoas já estão em solo brasileiro, o que o governo pretende é que as regras que valem para o Brasil sejam seguidas. Então, o governo não tem ali qualquer intenção de ter essas imagens dessas pessoas algemadas, essas pessoas acorrentadas, como a gente viu nas cenas do último final de semana. Então, o encarregado de negócios, Gabriel Escobar, foi chamado justamente para que houvesse uma conversa ali em nível de representação diplomática que a gente tem neste momento dos Estados Unidos aqui no Brasil. Como a gente teve um novo presidente assumindo o governo nos Estados Unidos, ainda não há a designação de um novo embaixador. Então dá para dizer que o Gabriel Escobar é o nível mais alto dessa representação, né? Ele é o encarregado de negócios. Acima dele, no momento, não há ninguém. Então, é a principal representação. E ele se reuniu com a secretária também de Assuntos Consulares do Palácio do Itamaraty, a Márcia Loureiro. Então, a conversa ainda mantida ali em muitos pontos sob sigilo, até porque é o que a diplomacia coloca, até para não se afetar ali todo esse trabalho de diálogo que é feito. Mas o que chega ali de recados em relação a isso é que sim, eles ficaram de trazer explicações sobre o que aconteceu nesse voo em específico. Até porque foi o primeiro voo diante de uma série de deportações, uma série histórica que não vem de hoje, vem de pelo menos 5 anos, segundo dados mapeados pela Polícia Federal. Mas por que nesse voo houve essa denúncia de maus tratos, o que aconteceu em específico e o que pode ser feito, por óbvio, para que você não registre mais cenas desse tipo, né? Não tem ali nenhuma infração de direitos humanos do ponto de vista do Brasil em relação ao transporte dessas pessoas. Então, é um início de diálogo, é para você tratar a questão de uma maneira diferente, do ponto de vista da diplomacia, mas sempre com esse norte da preocupação em relação aos direitos humanos. Carol, um outro ponto que também tem sido tratado nessas reuniões é a presença do governo na cúpula da CELAC, aquela comunidade dos países latino-caribenhos. São 33 países que formam essa comunidade. Diante da situação do final de semana, a presidência da CELAC, que hoje está com a presidente de Honduras, chamou uma reunião de emergência para quarta-feira. Essa reunião está mantida, até onde a gente sabe, apesar ali do acordo que foi firmado nas últimas horas do domingo entre Colômbia e Estados Unidos, mas o Brasil confirma
confirma a participação, mas ainda define o formato. Se o presidente Lula vai participar por videochamada, se o próprio chanceler Mauro Vieira irá até Honduras para ter uma representação ali fisicamente também do Brasil em relação a esse encontro. O próprio presidente colombiano Gustavo Petro já deu sinalizações de que sim, ele irá até Honduras para participar desse encontro. Então, é aquela parte ali que a gente fala de uma unidade regional também, de você fortalecer os países que pensam semelhante em relação a essa e outras políticas de Donald Trump, para você fortalecer esse diálogo regional. Então, países que podem se comportar de uma maneira ali muito parecida em relação a esses temas mais sensíveis. Então, essas conversas todas estão passando por essas definições. Essa reunião específica de hoje, que a Gabi estava trazendo para a gente, inclusive, a lista de participantes, é, digamos, uma reunião ampliada, Carol. Chama a atenção, por exemplo, o fato da gente ter o comandante-maior da Força Aérea Brasileira, o comandante Damasceno, justamente porque foi a FAB que foi acionada pelo governo brasileiro para enviar o KC-30, esse avião oficial, né, da Presidência da República, para resgatar esses brasileiros ali diretamente em Manaus e levar esse grupo para Belo Horizonte. Então, passa ali também por uma construção que o governo tem feito desde o final de semana de um plano mais ampliado caso essas deportações se escalem, porque de certa forma é isso que está nas expectativas e isso move diferentes órgãos. É a Polícia Federal, é a Força Aérea Brasileira, é o Ministério de Direitos Humanos que vai tratar ali de receber essas pessoas nesses terminais, são os estados envolvidos na discussão também, tudo isso sendo desenhado neste momento pelo governo. Carol. Daqui a pouco a Isabel Mega volta para conversar com a gente sobre esse assunto e detalhando os números de deportação daqueles imigrantes que estavam de forma ilegal nos Estados Unidos e que foram deportados nos últimos 4, 5 anos. É o levantamento que a Isabel Mega vai trazer em detalhes para a gente. Ainda hoje vamos falar bastante sobre esse assunto. Obrigada, Isabel. Até já.